Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ou bem-vinda ao canal Dia de Matemática. Sou o professor Jefferson Alexandre, professor de Matemática no IFRN Campus Ceará Mirim. Na aula de hoje daremos continuidade ao nosso curso de Matemática Básica 1. Na aula anterior, nós estudamos o gráfico da função quadrática. Vimos que quando mexemos em qualquer um dos parâmetros ou coeficientes da nossa função quadrática, nós alteramos algo no gráfico. Então, vimos cada um desses parâmetros em seus detalhes. Na aula de hoje, estudaremos um pouco mais sobre um dos pontos mais importantes da nossa parábola, que é justamente o vértice. Sem mais demora, vamos aqui direto ao que interessa. Então, já estamos aqui de volta. Espero que você esteja em um ambiente tranquilo, confortável, silencioso, para que você possa acompanhar essa aula da melhor maneira possível. Como falei para vocês, na aula de hoje nós estudaremos um pouco sobre vértice da parábola. Nós veremos que ele vai influenciar diretamente na imagem, valor máximo ou mínimo da função quadrática, a depender, claro, do parâmetro A, porque o valor de máximo ou mínimo, como veremos, depende da concavidade da parábola. Fiz aqui uma pequena observação que a determinação do vértice da parábola ajuda na elaboração do gráfico, já que é o ponto de inflexão, né? É quando a função ela muda de crescente para decrescente ou vice-versa, e permite determinar a imagem da função. Vimos na nossa aula, que está aqui no card também, que versa sobre gráficos de funções reais. Vimos que a partir do gráfico é possível determinar o conjunto imagem da função. Lembrar que a nossa função quadrática ela é definida dos reais para os reais. Isso quer dizer que ela pega um número real e leva em um número real, mas não necessariamente em todo ou qualquer número real. Isso quer dizer que o contradomínio não é necessariamente igual ao conjunto imagem, mas é possível determinar o conjunto imagem observando apenas o gráfico da função, claro, tendo as coordenadas do vértice. Então, para nos auxiliar, vou trazer para vocês a imagem gráfica e vou sair aqui da imagem rapidinho, só para não atrapalhar o gráfico. Olha só. Então, como vocês veem aí, temos um plano cartesiano, né? E marcado aqui o vértice da parábola, como vocês veem, né? O x do vértice e o y do vértice. Observamos primeiramente que a concavidade está voltada para baixo, então nós temos que o coeficiente A dessa nossa função quadrática é negativo. Outra coisa importante é o seguinte, ó, observe que essa função, a imagem dela, vem de menos infinito aqui até o y do vértice, tá vendo? Ó? Nós não temos nenhum valor real depois do y do vértice que seja imagem de qualquer um que seja o x pertencente aos reais. Então, quer dizer que a imagem dessa função, dessa parábola aqui, né? A imagem da função que define essa parábola são todos os reais, desde que esses reais sejam menores do que o y do vértice. Isso acontece porque a nossa concavidade está voltada para baixo. E mais, o nosso y do vértice é chamado de valor máximo da função, ou seja, não há nenhum y, ou seja, não há nenhuma imagem maior do que o y do vértice. E a esse camaradinho aqui, que é o nosso x do vértice, nós chamamos de ponto de máximo da nossa função quadrática. No caso, ponto de máximo é o valor que tem a maior imagem nessa função, é o nosso x do vértice. Então, olha só, o que nós observamos está aqui. Se o a menor do que zero, a função admite valor máximo e a imagem é dada por todos os reais menores do que o y do vértice. Vamos agora para um outro gráfico. Observe agora que o vértice está aqui embaixo e mais. A nossa concavidade, a concavidade da parábola está voltada para cima. Isso quer dizer que o coeficiente A é positivo. Então, quer dizer que, olha só, a nossa imagem agora, a imagem dessa função, da função que define essa parábola, em vez de ser os reais menores do que o y do vértice, serão todos os reais maiores do que o y do vértice. Isso mesmo. Nesse caso agora, esse y do vértice, que outrora era o maior valor que a função assumiria, nessa situação agora, o y do vértice é o menor valor que essa função assume. Então, nós dizemos que, olha só, o y do vértice agora, ele é o valor mínimo da função. Isso mesmo, A positivo, nós temos um valor mínimo da função, que é dado pelo y do vértice. E claro que o nosso x do vértice é o ponto de mínimo, ou seja, o valor de x é o
valor do domínio que tem a menor imagem possível, que no caso aí é o nosso y do vértice. Deixa eu trazer para vocês aqui, olha só, vamos escrever aqui um pouquinho. Vou trazer para vocês aqui duas funções e fazer continhas aqui bem rapidinhas, tá bom? Então, olha só, a primeira função, considere sempre domínio e contradomínios reais, tá? Então, vou apenas escrever a lei de formação. Então, vamos aqui, olha só. Considere a função quadrática definida por x ao quadrado mais 4x menos 5, tá bom? Então, essa função, já observamos o que nela? Ó, já observamos que o a ele é maior do que zero, né? A igual a 1. E o que é que significa o a ser maior do que zero? Significa, vamos lá, o que é que nós podemos inferir? Podemos inferir que a concavidade está voltada para cima. Isso quer dizer que se a concavidade está voltada para cima, a nossa função ela admite um valor máximo ou admite um valor mínimo? Exatamente. Admite um valor mínimo. Então, temos aqui, ó, um valor mínimo. E quem é esse valor mínimo dessa função? O valor mínimo é exatamente o nosso y do vértice. Então, vamos aqui, olha só. Quando dada uma função quadrática, nós vimos que, olha só, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Nós temos que o nosso x do vértice, aqui, o x do vértice, ele vai ser dado por quem? Ó, menos b sobre 2a. Então, se eu quero encontrar o ponto d mínimo dessa função, basta encontrar o x do vértice, que é bem tranquilo aqui, né? Ó, o nosso x do vértice vai ser menos b. O b aqui está sendo 4. Então, menos b vai ficar menos 4, dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1. E daí temos, ó, menos 4 dividido por 2 vezes 1 é menos 4 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a menos 2. Então, nós temos que o x do vértice é menos 2. Se nós quiséssemos descobrir quem é o y do vértice, que é o valor mínimo da função, bastaria pegar o menos 2 e trocar no lugar do x. Então, ficaria menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, menos 5. Assim, estaria encontrando o y do vértice. Uma outra maneira de encontrar esse mesmo y do vértice é fazer o quê? Ó? Vamos lembrar, o nosso y do vértice ele vai ser dado também por uma expressãozinha, né? Ó, menos delta sobre 4a. E daí vamos lembrar, né, que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo aqui essas continhas, né, ó, o b vai ser 4, vai dar 16, e menos 4 vezes a vezes c vai dar 20 positivo. Então, 16 mais 20 é 36. Então, ficamos com o seguinte, ó, nós temos menos 36, já que é menos o delta, dividido por 4 vezes a, ou seja, 4 vezes 1. Então, temos menos 36 dividido por 4, e isso aqui vai dar exatamente igual a menos 9. Então, olha só, nós já temos o x do vértice e o y do vértice. E, nesse caso, esse y do vértice ele poderia ser o valor máximo da função se a concavidade fosse voltada para baixo. Mas como a nossa concavidade é voltada para cima, a nossa função ela admite valor mínimo. E esse valor mínimo é dado pelo y do vértice. Então, quer dizer que o valor mínimo da função definida por x ao quadrado mais 4x menos 5 vai ser igual a menos 9. Então, temos aí um exemplo, né, para que vocês entendam um pouquinho melhor o que significa e como se calcular o x do vértice e o y do vértice, tá bom? Deixa eu só tirar essa imagem da frente. Vamos aqui seguindo com a nossa aula. Vamos agora estudar os sinais da função quadrática. Então, olhem só. Estudo do sinal da função. Estudar o sinal da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, não só dessa função, mas de qualquer função, quando eu falo estudar os sinais, quer dizer que eu quero encontrar quais valores do domínio tornam essa função positiva, quais valores ou qual valor do domínio torna essa função negativa, e também quais valores aí do domínio da função torna essa função nula, ou seja, ela igual a zero. E daí, nós sabemos que, quando trata-se de uma parábola, depende totalmente
do discriminante delta. Por quê? Nós vimos na aula anterior que o discriminante delta é quem vai dizer quantos pontos de interseção nós teremos com o eixo x. E, claro, sabemos que a condição de maior que, menor que ou igual a zero depende exatamente desse ponto de interseção. Porque quando ela está abaixo do eixo x, ela é negativa. Quando ela toca no eixo x, ela é nula. E quando ela está acima do eixo x, nós temos que ela é positiva. Então, vai depender tanto do parâmetro delta quanto do parâmetro A, do coeficiente A, porque a depender da concavidade da nossa parábola. Então, vamos aqui ver caso a caso. Olha só. Primeiro caso, nós temos um delta positivo. O que significa delta positivo? Que nós vamos ter 2 pontos de interseção com o eixo x. Segundo, o A está sendo maior do que zero. O que significa o A ser maior do que zero? Que a concavidade é como vocês veem aqui, ó, concavidade voltada para cima. Então, se a concavidade é voltada para cima e o delta é maior do que zero, temos duas raízes, x' e x duas linhas. Então, o que é que nós dizemos? Ó, a nossa função ela é maior do que zero, ou seja, ela é positiva para qualquer x menor do que x1 ou para qualquer x maior do que x2. Então, nós temos aqui, ó, qualquer x na união desses intervalos, ou seja, se o x for menor do que x1 e maior do que x2, nós temos que a nossa função ela é positiva, ela é maior do que zero. E quando o nosso x estiver entre as duas raízes, nós temos que, como a concavidade está voltada para cima, entre as duas raízes, a nossa função será negativa. Então, vejam que eu não estou aqui inferindo se o x é positivo ou negativo. Nós queremos saber se o f de x, a imagem do x. Então, o x pode sim ser negativo e sua imagem ser positiva, o que significa que a função será maior do que zero, será positiva. Então, fizemos aqui o estudo do primeiro caso. Lembrando que a função será zero exatamente nas raízes. Vamos aqui para o segundo caso. Segundo caso agora nós temos, ó, A menor do que zero. Deixa eu sair aqui da frente para ficar melhor para vocês. Olha só. Quando o nosso A ele é menor do que zero, o que é que nós temos aí? Vejam. Lembrar, o delta ele continuou positivo. Se o delta continua positivo, eu continuo tendo duas raízes. Ó, delta positivo, duas raízes. Mas o A mudou agora, ó, o A ele é negativo. Então a concavidade mudou, né? A concavidade agora é voltada para baixo. E daí os sinais eles trocam todos. Olha só, ela antes era positiva antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. E agora é tudo ao contrário. Ó. Ela será negativa para qualquer x menor do que x2 ou, né, no caso aqui, para qualquer x, no caso aqui, maior do que x'. E ela será positiva agora entre os intervalos. E daí, né, nós podemos escrever, né, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade que a nossa função em quais intervalos, né, quando nós temos mais de um intervalo, nós referimos-nos à união desses intervalos. Por exemplo, essa função aqui, ela é negativa na união entre os intervalos de menos infinitos até x duas linhas e de x' até mais infinito. E ela é positiva entre as duas raízes. Lembrar que aqui eu tenho que usar o sinal de maior que. Não pode ser maior que ou igual, porque ela, quando é exatamente igual a x duas linhas ou exatamente igual a x', ela não é nem maior do que zero, nem menor do que zero. Ela é exatamente zero. Então, esse é o primeiro caso. Estudamos aí o delta maior do que zero. Vamos aqui continuando e vamos agora para o nosso segundo caso. Olha só, no segundo caso nós temos delta igual a zero. Pessoal, lembrar lá da aula anterior, delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Ou seja, só toca em um ponto do eixo x. Isso quer dizer que a nossa função ela será ou não negativa ou será não positiva. O que significa dizer? Significa que ela é praticamente toda positiva, somente em um ponto que ela será zero, ou praticamente toda negativa
exceto em um ponto, né, ali, que vai ser o ponto onde ela toca o eixo, que ela não será positiva nem negativa, será nula. Então, vamos aqui estudar também dois casos. Estudar a questão aqui, ó, quando A é maior do que zero, temos concavidade voltada para cima. Isso quer dizer o seguinte, ó, que a nossa função ela vai ser nula exatamente na raiz e que será maior do que zero para qualquer x diferente da raiz. Então, é essa a situação. E a segunda situação, nós temos agora o A negativo. O A negativo, nós temos que a nossa função ela será zero na raiz, como vocês veem aqui, e em qualquer outro x do domínio, ela será negativa. Então, vamos aqui para o nosso terceiro caso. Olha só. O terceiro caso agora temos o nosso delta menor do que zero. O que significa o delta ser menor do que zero? Que nós não teremos interseção com o nosso eixo x. Isso quer dizer que é justamente a situação onde nós teremos que resolver uma inequação e pode ser, por exemplo, que a inequação não tenha solução. Então, nessa situação aí temos, primeiro caso, né? Nós temos aí, do terceiro caso, a primeira situação é A maior do que zero. Veja, se A é maior do que zero e ela não vai nem tocar no eixo x, então quer dizer que ela não vai ser de jeito nenhum, nem zero nem negativa. Ou seja, a nossa função é o que nós dizemos que é estritamente positiva. Para qualquer valor de x do domínio, essa função sempre será positiva. E claro, vamos aqui para a nossa segunda situação, que é quando o nosso A agora, ó, ele é menor do que zero. Deixa eu sair da frente do gráfico. Olha só. Quando A é menor do que zero, nós temos que, concavidade voltada para baixo, o delta, por ser menor do que zero, indica que a função ela não vai nem tocar no eixo x, então ela vai permanecer sempre abaixo do eixo x. O que significa dizer que a nossa função ela será negativa sempre. Para qualquer valor de x que nós tomarmos no domínio, terá sua imagem negativa, tá bom? Então, espero de verdade que você tenha compreendido até então. Caso ainda tenha dificuldade de compreensão, vamos aqui fazer um exemplo, tá bom? Vou fazer aqui apenas um para vocês entenderem como é que nós analisamos os sinais da função. Então, deixa eu sair daqui e chamar aqui o nosso quadro. Então, olha só. Vou aqui trabalhar com uma função, da outra vez, né, no outro exemplo, eu usei uma função com a concavidade voltada para cima. Nessa situação agora, vou utilizar, no caso aqui, de uma parábola que terá concavidade voltada para baixo, tá bom? Então, veja, ó, considere sempre que a nossa função f, por ser uma função quadrática, assim definida, dos reais para os reais, e ela agora está definida da seguinte maneira, ó, f de x vai ser igual a menos x ao quadrado, menos x mais 6. Tá bom? Então, nós temos aí essa situação. f de x igual a menos x ao quadrado, menos x mais 6. Então, olha só. O que é que acontece nessa situação? Primeiro, nós temos que o nosso A ele é negativo, com cavidade voltada para baixo. E daí, nessa situação, eu posso perguntar aqui, por exemplo, que posso pedir, solicitar que você estude os sinais dessa função, ou que você determine para quais valores essa função é positiva, ou determine para quais valores essa função é negativa, resolvendo assim uma inequação. Mas, de maneira geral, vamos aqui então fazer o estudo dos sinais dessa função, ou seja, vamos fazer o mapa completo. Para quais valores ela é positiva, para quais valores ela é zero e para quais valores ela é negativa. Então, para isso, vimos que dois parâmetros são essenciais. O primeiro parâmetro é o delta, o segundo parâmetro, o A. E, claro, não podemos de jeito nenhum deixar as raízes. Então, temos o seguinte, vamos primeiro calcular o nosso discriminante. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Eu vou sair aqui bem rapidinho, daqui a pouco eu volto. Olha só, temos o seguinte, pessoal. O nosso delta, ele vai ser dado por, vamos lembrar, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso a está sendo menos 1, o b está sendo menos 1 e o nosso c está sendo 6. Isso quer dizer que o nosso delta ele vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 6.
Então, veja, ó, menos aqui já dá multiplicação, eu já estou vendo que vai dar um valor positivo. Então, temos que o nosso delta, só para ganhar espaço, que o nosso quadro é bem pequenininho aqui, tá bom? Vamos fazer da seguinte maneira, ó, 1 ao quadrado é 1, e menos por menos jamais. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. 24 daqui com 1 daqui, temos 25. Então, o nosso delta ele é igual a 25, ou seja, delta maior do que zero. Se o delta é maior do que zero, eu já sei que dá para fazer um mapa completo aí de estudo dos sinais. Existem valores para os quais essa função é positiva, para os quais ela é zero e para os quais ela é negativa. Então, vamos aqui para descobrir, né, o entorno aí, para quais valores ela é positiva, negativa ou nula, precisamos das raízes. Daí vamos lembrar, né, que a nossa fórmula de resolução, temos que o x' vai utilizar o sinal de mais, a nossa formulazinha atribuída à Bhaskara, né? Então temos aí, ó, x' vai ser igual a menos b, mas o b é menos 1, e menos por menos dá mais. Então ficamos com 1 mais raiz de delta. O delta deu 25, cuja raiz é 5. Estou fazendo aqui, de maneira abreviada, algumas contas, talvez até rápida demais, é justamente porque o nosso quadro é bem limitado, tá bom? Mas vamos aqui, olha só. Sugiro até que você faça as contas depois, tá bom? Para entender um pouquinho melhor. Então, dividido isso aqui por quanto? Ó, dividido por 2 vezes A. Mas o A é menos 1. Então, isso aqui vai ser dividido por menos 2, que é 2 vezes menos 1. Então, já encontramos aqui o nosso x', olha só. O nosso x', ele vai ser igual a 6 dividido por menos 2, ou seja, menos 3. Encontramos x'. Vamos encontrar agora o valor de x duas linhas. Olha só. Então, a segunda raiz dessa nossa função quadrática. Temos de novo menos b, então vai ficar 1, porque o b já é negativo, e menos por menos mais, ficamos com 1 aqui. E daí temos agora que vamos usar o sinal de menos, né? Ó, menos a raiz do delta, a raiz de 25 é 5, dividido por 2 vezes a. O a é menos 1, 2 vezes menos 1 temos menos 2. E daí o que é que acontece? Ó, temos aqui que 1 menos 5 vai dar menos 4, e menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2 positivo. Então, encontramos aí as duas raízes reais dessa nossa função quadrática. E agora o que nós precisamos fazer é estudar os sinais dessa função. Para isso, nós poderíamos utilizar o que foi apresentado aqui, né, há pouco, na primeira situação, na verdade, né? Minto, na segunda situação. É o primeiro caso, mais segunda situação, que nós temos aí o quê? Nós temos o delta positivo, mais o A é negativo. Poderíamos utilizar isso. Ou, né, sugiro até a vocês, fazerem da seguinte maneira, ó, nós podemos aqui utilizar o que nós chamamos de dispositivo prático. Como assim dispositivo prático? Olha só, vou explicar para vocês. Nós desenhamos aqui uma reta, vejam, ó, temos aqui uma reta representando o nosso eixo x, tá bom? Então temos uma reta, e daí nós olhamos. Essa parábola ela tem delta maior do que zero, então ela tem duas raízes. Nós temos o que mais? Nós temos que a concavidade é voltada para baixo. Isso quer dizer que o gráfico, né, dessa função é mais ou menos assim, ó, concavidade para baixo e duas raízes. E quem são essas raízes? As raízes são exatamente, ó, menos 3, como nós encontramos há pouco, e a outra raiz é 2. E daí nós podemos dizer o seguinte, ó, essa função ela é positiva quando nós temos que subir para tocar no gráfico. Então, o intervalo para o qual nós temos que subir para tocar no gráfico é exatamente entre o menos 3 e o 2. Então, nós dizemos o seguinte, ó, nós podemos escrever assim, ó, a função ela é maior do que zero para todo x pertencente aos reais, tais que o nosso x, olha só, o nosso x ele está entre o menos 3 e o 2. E assim nós determinamos para quais valores a nossa função ela é positiva. Podemos dizer ainda que a nossa função ela é negativa quando nós temos que descer ainda aqui, ó, descer para tocar no gráfico. Então,
nós temos aí uma união de intervalos. E daí nós podemos escrever assim, ó, a nossa função f, ela é menor do que zero, tá bom? Para todo x pertencente aos reais, tais que, o que acontece? Tais que o nosso x, ele seja, aqui ó, ele tem que ser menor do que menos 3, ou o nosso x tem que ser maior do que 2. Então, é uma maneira de representar. E, claro, a função ela será nula, ela será exatamente igual a zero nas duas raízes. Então, quer dizer que nesses dois pontos aqui, ó, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, a nossa função f de x ela é zero nas raízes. Então, fiquem aí com esse exemplo. Espero que tenha sido um exemplo bacana para que você entenda como é feito o estudo dos sinais, né, de uma função quadrática, a partir, claro, do seu gráfico, das raízes, do delta e do coeficiente a, que vai determinar a concavidade para cima ou para baixo. Nós ficamos por aqui. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu conhecimento em matemática. Se possível, né, você pode compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas para disseminar esse conhecimento que é tão importante para quem está fazendo o curso da área de exatas, tá bom? Então, até mais, aquele abraço, valeu!